pessoal, hoje a gente vai estudar a nossa terceira lição, que fala sobre oração, mas de forma bem específica desse aspecto da oração como refúgio. E como referência bíblica, nós temos dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Nosso primeiro texto está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E nossa referência no Novo Testamento está em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, povo de Israel, no Antigo Testamento, para a história da igreja, dos discípulos de Jesus no Novo Testamento, a gente vai verificar, a gente vai encontrar essa prática da oração como refúgio de forma muito presente. Eles sempre se dedicaram a essa prática, a essa experiência da oração como um meio para atingir esse refúgio, essa segurança em Deus. Agora, quando nós falamos em oração como refúgio, nós não queremos defender a ideia de que a oração seria uma fuga da realidade. Muito pelo contrário, quando falamos em oração como refúgio, nós estamos falando de uma experiência que nos aproxima de Deus e que muda nosso olhar, nossa maneira de enxergar e de encarar as situações da vida, as situações, digamos, difíceis da vida. E essa experiência, ela nos dá paz, coragem e segurança para prosseguir nesse mundo de dores, de dificuldades, de circunstâncias das mais diversas possíveis, mas pela fé, pela essa prática da oração como refúgio, a gente encara tudo isso de forma diferente. Portanto, em tempos de crise como este que nós estamos vivendo devido à pandemia, é importantíssimo que a gente busque em Deus esse refúgio por meio da oração. O autor, ele vai chamar a nossa atenção para alguns elementos que devem fazer parte da nossa experiência de oração como refúgio. O primeiro elemento essencial que deve fazer parte da nossa experiência de oração como refúgio, obviamente, é o elemento da fé. A oração é refúgio por meio da fé. Esse elemento da fé está estritamente relacionado à nossa experiência de oração. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é recompensador daqueles que o amam e o buscam. A fé seria
é uma espécie de combustível. Poderíamos dizer assim, né? Que a fé é o combustível que nos move para a busca de Deus, para as coisas transcendentais. A fé, ela é parte integrante da nossa experiência de oração. Sem fé, a gente não ora. Sem fé, a gente não consegue buscar de forma confiante a presença de Deus. Então, esse é o primeiro elemento que a gente precisa destacar como essencial para a experiência da oração como refúgio. O segundo elemento é o elemento da adoração. A reverência, a devoção e a adoração, elas devem estar presentes na nossa experiência de oração. Todas as vezes que a gente se sentir inseguro, com medo, a primeira coisa a fazer é ficar sozinho em oração diante de Deus e adorá-lo. Porque oração, geralmente a gente entende oração como pedir coisas para Deus, mas a oração não é somente pedir coisas para Deus. A oração envolve esse relacionamento com Deus, através do qual a gente presta a Ele adoração. A gente reconhece a grandeza de Deus e o quanto Ele é suficiente para nos dar refúgio, para nos dar essa segurança interior. Então, em vez de ficarmos com medo das circunstâncias que nos cercam, que estão diante de nós, que geram muitas inseguranças, muitos sentimentos ruins dentro da gente, a gente deve contemplar, meditar na majestade de Deus e descansar nos seus braços. Então esse elemento da adoração deve estar muito presente nas nossas orações. O terceiro elemento é o elemento da confissão. Olha, a confissão sincera diante de Deus por meio da oração, ela funciona como um agente pedagógico libertador da nossa consciência perante Deus, perante os outros e perante nós mesmos. Se tem um sentimento que gera insegurança na gente, principalmente em relação a Deus, esse é o sentimento da culpa. Então, quando a gente, por meio da oração, confessa a Deus os nossos pecados, as nossas perversidades, tudo aquilo que a gente faz de ruim, quando a gente confessa para Deus, a gente se liberta pela ação divina em nós do nosso próprio pecado e principalmente desse sentimento de culpa que tira a nossa segurança, que tira a nossa confiança em Deus. Então, quando a gente confessa, o perdão de Deus que invade o nosso coração nos liberta por meio da nossa confissão sincera. E quando esse perdão de Deus invade o nosso coração, ele gera em nós esse sentimento de refúgio, de consolação. Então, na sua oração não pode faltar o elemento da confissão. O quarto elemento é o elemento da súplica. A súplica,
ela deve ser uma expressão sincera a Deus das nossas necessidades e dos problemas que enfrentamos. A gente deve apresentar a Deus tudo aquilo que está nos preocupando, em vez de nos entregarmos às preocupações da nossa vida. Então, quando a gente suplica a Deus, quando a gente pede para Deus aquilo que a gente está precisando, quando a gente fala das nossas carências para Deus, a gente se sente confortado, porque nós entendemos que Deus está nos ouvindo, que Deus ouve a minha súplica e que de alguma forma Ele vai atender as minhas orações, Ele vai me acudir nas minhas necessidades. Então, quando eu suplico a Deus, quando eu falo para Deus das minhas necessidades e das minhas preocupações, como o próprio Pedro diz na sua carta, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, a gente sente dentro da gente esse sentimento de refúgio. A súplica, ela atua de forma pedagógica na nossa vida, quando nós a praticamos nas nossas orações com toda sinceridade. O último elemento é o elemento da gratidão. A oração, ela não envolve somente adoração, confissão e súplica. Ela envolve também ações de graças. Como Paulo diz em Filipenses, por meio da oração, súplica com ações de graça. Ações de graça é agradecer. Então é importantíssimo que a gente tenha um coração agradecido a Deus por quem Deus é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele irá fazer na nossa vida. Então, ter esse coração agradecido a Deus é fundamental para nos sentirmos refugiados nele. Você vai ver esse elemento da gratidão muito presente nos Salmos. Para concluirmos o nosso estudo, eu queria fazer um destaque muito importante. O refúgio não está na oração em si. É importante que se entenda isso. Mas no que alcançamos através da experiência da oração. A paz de Deus, a convicção de que Deus está conosco. Por meio da oração com fé, adorando, confessando, suplicando e agradecendo a Deus, nós experimentamos a sua paz, que seria essa atmosfera na qual a gente se sente seguro, protegido apesar de tudo. O nosso desejo é que você, através da experiência da oração, encontre refúgio para sua alma e coragem para enfrentar os dilemas e as situações difíceis da vida. Eu espero você na nossa próxima lição.